Então, a aula passada a gente falou sobre um obreiro aprovado, né? Exposição de 2 Timóteo 2,15, né? Falando sobre o que é ser um obreiro aprovado, né? Que é você amar Deus acima de todas as coisas, é você ser uma pessoa prestativa, né? Então, nós demos aquela introdução e hoje nós vamos falar sobre ser um obreiro aprovado, olhando para a vida de Jesus, né? Que é o centro do Evangelho de toda a nossa vida, é a partir de Jesus Cristo. Porque só faz sentido ser um obreiro porque primeiro a gente aceitou Jesus, né? Quando a gente aceitou Jesus, a gente creu como Senhor e Salvador, nasceu um desejo, brotou um desejo no nosso coração de querer fazer mais para Ele, né? Porque quando o ser humano é salvo pelo Senhor Jesus, nasce aquele desejo, aquele interesse de poder corresponder a tudo que Deus está fazendo, né? Você é uma pessoa má e de repente Jesus começa a te transformar e começa a brotar gratidão no seu coração. E você quer fazer alguma coisa para Ele, porque você agora começa a amar, a sua vida começa a ser diferente. Aí você fala, meu Deus, eu posso fazer mais para Ele, então eis-me aqui, eu quero ser um obreiro, eu quero fazer alguma coisa para Deus. E como que a gente é um obreiro aprovado na mão do Senhor? Olhando para os passos de Jesus, andando nas mesmas pisadas de Jesus, né? E Deus é tão bom que Ele não só fala assim, ó meu filho, eu te salvei, agora se vira. Não, Ele deu o Espírito Santo para nos guiar. E ainda fala assim na palavra que Ele nos deu a mente de Cristo. Então você não precisa mais pensar do seu jeito, mas você pode pensar pela mente de Jesus, né? Você pode pensar fazendo a sua consciência no Espírito Santo. Você pode viver a sua vida no Espírito, porque é para isso que Deus nos chamou, né? Quando você é salvo, você é chamado para não viver mais numa vida natural, mas sobrenatural, diferente, né? Uma vida que é no Espírito Santo. Amém? E o tema de hoje é o discípulo sendo como seu mestre. Eu queria ler Mateus capítulo 10, que vai falar sobre isso. Os irmãos quiserem abrir. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25. Pedir para o pastor Jean ler para nós. 10. Verso 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao mestre da casa, quanto mais chamarão as de sua casa. Amém? Então o que Jesus está dizendo aqui? O discípulo não está acima do seu mestre, mas basta o discípulo ser como seu mestre, o servo ser como seu senhor, né? Então o que chama a atenção que ele fala aqui, ser como? É ser a imagem e semelhança de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que de glória em glória nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus como por um espelho. Então quando as pessoas olham para nós, é meio que obrigatório as pessoas verem Jesus em nós. Por quê? Porque agora você se sujeita a Jesus. Antes a gente era imagem e semelhança do quê? Do pecado. A gente era imagem e semelhança do diabo. Quando você olha para um alcoólatra, você vê o que nele? A imagem e semelhança de um alcoólatra, daquilo que ele serve a bebida. Quando você vê um fumante, ele é a imagem e semelhança do seu próprio pecado. Mas hoje não, nós somos restaurados em Cristo, nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Ele nos restaurou. Aquilo que Adão perdeu, a cruz restaura em nós. Aquilo que Adão perdeu quando comeu do fruto, hoje a gente não precisa mais comer do fruto do pecado, mas comer do fruto da vida que está em Jesus. Então basta o servo ser como o seu Senhor, né? O discípulo não está acima do seu mestre, mas basta a gente ser como. E está na mesma estatura. Paulo vai falar dessa medida, né? Está na mesma largura, na mesma profundidade desse amor, que nós podemos ter isso, né? Então hoje a gente está falando sobre isso. Por quê? Porque às vezes algumas pessoas têm aquela ideia assim que você veio para substituir Jesus. Não, a gente veio para revelar Jesus para as pessoas, revelar através da nossa vida, através da pregação do Evangelho, através da pregação também com a nossa vida, né, para outras pessoas. Então, o discípulo basta ser como o seu mestre. Tem outra passagem também em João capítulo 13. João capítulo 13, o verso 13 ao 17, eu vou ler para os irmãos, que diz assim, João 13, verso 13 ao 17.
E diz assim: vocês me chamam de mestre e senhor, fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre e senhor, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem dessas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Amém? Então Jesus ali está dando um exemplo para os discípulos, porque era costume, naquela época ali as casas não tinham piso igual hoje, né? Era tudo de chão batido assim, né? Então quando as pessoas entravam na casa, o pé delas estava sujo, tinha pisado em cocô de camelo, em cocô de animais, tinha passado por tantos lugares e o pé estava sujo. Então para entrar dentro daquela casa tinha que lavar os pés. Então o que acontece? Aí Jesus, como ele era Senhor, eles pensavam assim: não, como Jesus é Senhor, é mestre, né? Ele não vai querer lavar nosso pé, né? Imagina, por exemplo, o prefeito de Toledo vir aqui lavar nosso pé, meio diferente, né? Meio estranho, né? Se ele fizer isso, só se for em tempo de campanha política, né? Mas Jesus não, ele está nos ensinando aqui que quanto mais você é Senhor, líder, mais você precisa servir e se doar, né? Mais você precisa se entregar. Assim é o obreiro, você que é o patriarca, o pai, o sacerdote da sua casa, assim sempre é o marido, né? O homem que mais se doa, que mais se entrega, faz a parte bruta, o mais pesado. Assim é na igreja, assim é na empresa, né? O patrão às vezes é o que mais trabalha, dependendo da empresa. Por quê? Não é porque ele se tornou patrão que ele deixou de trabalhar, de servir. E é isso que Jesus está nos ensinando. Eu lhes dei o exemplo, que assim como eu fiz, vocês façam também. Que ali como Jesus estava lavando os pés dos discípulos, os discípulos deviam lavar os pés um dos outros, né? Ou seja, servir uns aos outros. E assim que o corpo de obreiros cresce saudável, um grudado na mão do outro, dizendo: gente, não vamos largar da mão do outro, porque a gente é um corpo. Se um membro se desprendeu ali, perdeu a visão, perdeu o foco, teve aquele desalento, né? Começou a ficar mais desanimado, mais devagar na caminhada, os obreiros precisam grudar um na mão do outro e falar: não, né? Vamos crescer junto, vamos continuar junto. Porque que acontece? Às vezes a gente fala assim: Senhor, envia ceifeiros, envia obreiros, mas olha aqui quantos obreiros. Às vezes a nossa oração não tem que pedir para o Senhor trazer mais, a gente precisa orar para Deus renovar os que já tem, para Deus renovar, sabe? Porque vamos dar o exemplo da serpente, né? De tempo em tempo a serpente ali, a cobra, ela precisa renovar sua pele, ela troca de pele. Então, trazendo por um exemplo bom ali da serpente, o obreiro de tempo em tempo precisa renovar a sua vida espiritual, de tempo em tempo precisa tirar aquilo que é velho, para que venha as coisas novas da parte de Deus. Até Jesus vai dizer lá em Mateus 13, lá sobre a parábola do tesouro, do baú de tesouro, né? Que o reino de Deus é como um homem que tira coisas novas e coisas velhas de dentro do baú. E assim é o obreiro, ele precisa ver o que está bom, o que já não faz mais sentido, o que precisa tirar do coração, o que ele precisa colocar, né? Para que a gente venha cada dia tendo uma vida renovada na presença de Deus. Continuando, 1 João capítulo 3, verso 16, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 3, verso 16. Tem João 3,16, né, que é um texto bem conhecido, mas eu quero ler com os irmãos 1 João 3,16. Lê para nós, Gessé. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amém? Então olha só que interessante, nisto conhecemos o amor, porque a primeira coisa que pega o coração de quem é salvo é o amor, né? Você começa a amar, porque antes você tinha ódio, tinha rancor, amarguras, e quando você vem para Jesus, o que começa a brotar aí dentro é uma coisa nova, você nunca sentiu esse amor, né, de verdade. Porque um ateu, por exemplo, ele ama o seu filho, é um amor de pai para filho. O macumbeiro, ele ama o filho dele, é um amor de pai para filho, né? Ou a macumbeira ama a sua filha ali, porque é um amor de mãe para com o seu filho. Mas o amor do evangelho é um amor eterno, que a Bíblia diz que é derramado pelo Espírito. E esse amor, ele é completo, ele é pleno, ele preenche todos os vazios, todos os espaços da sua alma. O amor de Jesus enche.
Então a gente começa a vir com esse amor, e o que acontece? Esse amor é como o amor de Jesus, aquele amor de redenção, aquele amor de entrega. Você está disposto a gastar o seu tempo com pessoas, você está disposto a perder coisas por causa desse amor, né? Você está disposto a discipular, você está disposto a ensinar, a fazer coisas. Por quê? Porque você ama as pessoas. E aqui o Senhor está falando assim: nisso conhecemos o amor, que assim como Jesus deu a vida por nós, devemos também dar a vida pelos irmãos, né? Então devemos dar a vida. Como que a gente dá a vida um pelos outros? A gente orando pelos outros. A Bíblia vai dizer que ninguém tem amor maior do que esse, do que dar sua vida pelos seus amigos, pelos seus irmãos. Então é isso que nós devemos, dar a vida um pelos outros, orar, chorar se for preciso. Se tem algum soldado aqui no meio que está ferido, que está machucado, a gente precisa tratar a ferida desse soldado, porque nós somos como se fosse o exército de Cristo aqui. E se alguém foi bombardeado, recebeu algum dardo inflamado do inimigo e essa pessoa está ferida, nenhum soldado pode ficar para trás. É o princípio básico do Evangelho de Jesus. Ninguém fica para trás num exército, né? Então, uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que o exército de Cristo é o único exército que os soldados guerreiam entre si. Mas nós precisamos mudar essa frase. Não precisamos guerrear um com o outro, mostrar quem é melhor, quem prega mais, quem canta mais, quem faz mais. Não, é todo mundo fluindo dentro da sua função. O meu polegar tem uma função, mas ele não tem a mesma função da minha orelha. Então é cada um fluindo na sua função, mas ligado, um precisando do outro, um dando a sua vida pelo outro, intercedendo um pelo outro. O que acontece muitas das vezes com o ser humano? Quando a gente passa por uma dificuldade, em vez da gente expor e pedir ajuda, a gente esconde e quer tratar sozinho. Daí a gente se isola no nosso canto. Não, isso vai passar, isso é uma fase, fica ali. A gente quer, não, é porque a vida é assim mesmo e eu estou sozinho. Mas às vezes Jesus queria que você expôsse para outra pessoa para que ela te ajudasse em oração. Por que eu falo isso, irmãos? Tem muita gente que me procura, seja daqui da igreja e outras igrejas, principalmente jovem que tem problema com masturbação e pornografia. E eu falo para eles: você fez bem, parabéns, porque tem gente que não tem essa coragem de vir pedir ajuda. E sempre que esse jovem ou essa pessoa tem vontade de pecar, tentado nessa área, eu falo: me liga para a gente conversar, a gente vai orar, e esse desejo, essa vontade vai embora. E o que acontece? Essa pessoa, ela começa a ser liberta, ela começa a passar por um processo de restauração. Porque quando você vence uma coisa, Jesus começa a trazer pessoas para você ajudar aquelas pessoas a vencer também. Então assim, se você é obreiro e você está passando por algo, aqui está o corpo de Cristo para que você comunique as suas falhas, suas fraquezas, suas limitações, para que a gente venha crescer junto e dar a vida pelos irmãos. Amém? Todos estão entendendo? Então é isso, nunca se isole, nunca deixe o seu problema ali só para você. Exponha com o corpo de Cristo. Talvez você fale assim: mas será que os irmãos vão se preocupar mesmo? Principalmente os homens, o homem é mais fechado que a mulher. Por exemplo, a irmã Sandra não vai ter dificuldade de se abrir com a irmã Regiane, né? Ou sei lá, a irmã Edné não vai ter dificuldade de se abrir com a irmã Nalva, porque mulher tem essa facilidade, né? Mulher já é mais emotiva, o homem não, ele se fecha e ninguém fica sabendo dos fantasmas, dos monstros que ele carrega ali dentro. Mas às vezes é preciso soltar, chegar em alguém que é espiritual, tem que ser alguém que é espiritual, que vai te ajudar de verdade. Aí você começa a tratar essa ferida, a vencer essa ferida que você carrega. E isso é dar a vida um pelos outros, amém? Então se você tem algo, procure uma pessoa da sua confiança que é espiritual, que tem a mente de Cristo, para que ela possa te ajudar. Agora continuando, a missão do discípulo. Jesus vai falar que existe uma grande comissão. Quando Jesus vai partir para a eternidade, depois que ele ressuscita, ele deixa um legado, ele deixa a grande comissão que a gente conhece, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu creio que todos os obreiros, todos os irmãos já estão cansados de saber sobre isso, mas é sempre bom falar sobre a grande comissão. Por quê? É como um curso de reciclagem, né? Quando você tira a sua carteira, depois de 5 anos tem que renovar a carteira, você vai ter que reaprender muitas coisas que você aprendeu 5 anos atrás. E assim é o Evangelho, de tempo em tempo, a verdade do Evangelho precisa estar viva no nosso coração. Nós precisamos de tempo em tempo ter no nosso coração: por que eu sou um obreiro? Por que eu sou diácono? Por que eu sou missionário? Por que eu sou cooperador? Por que eu sou pastor? De tempo em tempo a gente precisa ter isso novo no nosso coração, como se cada dia Jesus estivesse falando: meu filho, você é obreiro da minha seara. Meu filho, você é obreiro porque eu te escolhi, te separei de tantas pessoas que eu podia escolher, eu escolhi você
para proclamar o meu evangelho. Então isso não pode morrer de dentro de nós. O obreiro precisa sempre resgatar o sentido, o propósito do porquê que ele é obreiro, né? E que o obreiro ele lida com questões eternas. Vamos dar um exemplo, o dono da BMW, da Coca-Cola, eles lidam com empresas, com coisas físicas, mas você, obreiro de Deus, você lidar com questões ainda maiores do que lidar com a empresa. Você lidar com almas eternas, você lidar com questões eternas. Quando você segura essa palavra e expõe, você está lidando com aquilo que não é passageiro, mas com aquilo que vai permanecer na eternidade, porque passará os céus e a terra, mas a palavra permanece. Então você, obreiro, você tem esse encargo, essa responsabilidade sobre os seus ombros, e não é para se tornar um fardo, mas para ser alegre, é uma coisa espontânea, voluntária, você vê como um privilégio na sua vida, porque de tantas pessoas que Jesus poderia ter escolhido, Ele olhou para você. Imagina, eu lembro uma vez quando eu era novo na fé, eu falava assim, Jesus, por que o Senhor me escolheu? Tantas pessoas, eu começava a falar, tinha o Christopher, meu amigo, ele era tão capaz, ele era tão inteligente, o Senhor escolheu eu, Senhor, por que o Senhor não escolheu ele? E Jesus, aí depois ele foi me ensinando, que não é pelo que a pessoa tem, não é pelas capacidades da pessoa, mas é porque, até hoje, às vezes eu me pergunto, Deus, o que o Senhor viu em nós? Tantas pessoas melhores, mas não é, a graça de Deus, ela alcança tanto o sábio, o entendido, como aquela pessoa desprezível, que veio de uma família desestruturada, que não servia para nada, né? Estava em ruínas a sua vida, e Jesus pega aquilo lá e transforma, para que as pessoas vejam que foi Deus que transformou. Amém? Mateus capítulo 28, vai falar sobre a grande comissão. A gente vai ler a grande comissão em Mateus, Marcos e Lucas, porque cada um tem uma visão, fala algo diferente sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, o verso 18 ao 20. Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20. Pedi para a irmã Regiane ler para nós. Chegando-se Jesus falou dizendo, me é dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Então olha o que Jesus diz, me foi dado todo o poder e autoridade, né, para confirmar aquilo que o discípulo poderia fazer em seu nome, né? Aí Jesus continua dizendo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe uma ordem, imagine você aqui no lugar dos apóstolos, imagine você ali no meio deles, e Jesus olhando para você e falando, pastor Jean, vá por todas as nações e faça discípulos. Ou olhando para a irmã Regiane, olhando para o irmão Marcos, olhando para o Ari, vá e faça discípulos de todas as nações, ensinando a guardar tudo que eu vos ensinei. E o que Jesus ensinou para eles? Tudo aquilo que está nos evangelhos, Sermão do Monte, quando Jesus dá ordem para os discípulos para eles sair para pregar, né, em Mateus 10, Lucas 10, daí Jesus, ele fala assim, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então, quando você vai para o Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, era Jesus dando palavras de despedida. Não sei se você já parou para perceber ali no Evangelho de João, mas do capítulo 13 até o 17 é Jesus se despedindo dos discípulos, falando, façam isso, né? Eu vou ir para o Pai e o Espírito Santo vai descer, vai ensinar vocês, né? E Jesus ora pelos seus discípulos no capítulo 17. Então o que está acontecendo? Jesus é um líder que está partindo, mas está deixando um legado. E é isso que a gente precisa deixar no coração das pessoas. Um dia o pastor Jean vai ir, mas ele vai deixar a marca de Cristo. Um dia o missionário Léo vai ir, vai partir para a glória, mas vai deixar a marca de Cristo. Um dia o Gessé vai ir, mas o legado que o Gessé vai deixar, qual é o legado que o irmão Vilmar vai deixar? Porque às vezes existe uma dificuldade de comunicação de uma geração para outra, né? E a geração passada, ela comunicou algo para nós, que está estabelecido até hoje. Você vê, até hoje nós cantamos hino da harpa, até hoje a gente tem os nossos usos e costumes. Quem que ministrou isso para nós? A geração passada.
Então se comunicou isso. Mas uma coisa que a geração passada falhou, que talvez ela não comunicou algumas coisas para essa nova geração, né? Sobre questão, em algumas questões, né? Sempre tem essas falhas, esses desencontros de uma geração para outra. Por quê? Porque às vezes, vamos dar um exemplo, o pastor Disseu, teve sofrimentos que ele passou, que ele ocultou do pastor Jean, do irmão Arildo, né, do Roberto, que ele não quis falar, mas talvez se ele tivesse falado aquele aprendizado, né, ele falou: pastor, o Jean, eu passei por isso, isso e isso, e eu estou falando isso para vocês, porque eu quero transmitir isso para a geração que vocês agora vão ir, vocês vão pastorear, vão fazer isso, isso e isso. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo aí, na vida comum, né? Os pais do passado, eles eram muito rígidos, né? Batiam nos seus filhos, né? E os filhos, eles cresceram como educados, não é verdade? Aí o que acontece? Às vezes os filhos que apanharam dos pais, quando crescem, falam assim: eu não vou bater nos meus filhos. Mas o que fez ele ser aquela pessoa que ele é, trabalhador, honesto, foi a surra que levou, né? Que até Salomão fala para dar umas varadas, né? Ungir a vara, né? Tem 3 provérbios que falam sobre corrigir a criança de forma direta. E às vezes os pais privam os filhos da surra, e às vezes no dia de hoje o que falta é essa correção, porque houve uma falta de comunicação de uma geração para outra. Então, qual legado a gente vai deixar? Como discípulo de Jesus, a gente precisa colocar isso no nosso coração, transmitir para outra geração e falar assim: ó, sabe por que o seu pai é assim? Porque eu fui ensinado desta maneira. Então a gente precisa passar para as pessoas. Por que alguém consegue ser tão honesto e a outra tão desonesta? Porque aquele honesto recebeu uma educação que o desonesto não recebeu. E se isso não for transmitido para o desonesto, ele nunca vai se tornar honesto. Amém? Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Não quero que os irmãos entendam errado o que eu estou querendo dizer. Mas é isso, Jesus está se despedindo e deixando algo para os discípulos, que é a grande comissão, né? Que agora os discípulos seria a extensão do ministério de Jesus. Ó, gente, eu estou partindo, mas agora vocês vão continuar o que eu comecei com vocês, amém? Agora vamos lá em Marcos capítulo 16, Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vamos ler até o 18. Pedir para o Douglas ler para nós. Se disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Até o 18. E estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pregarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão. Amém? Então aqui Jesus fala, né? A mesma Jesus partindo, né? Pronto para subir, ser no momento da sua ascensão, né? Subir ao céu. E ele fala assim: gente, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então qual que é a missão do obreiro, né? Qual que é a missão do discípulo de Jesus? Pregar o evangelho. O que é o evangelho? É a boa notícia. O que é a boa? Por que existe uma boa notícia? Existe uma boa notícia porque existe a má notícia. A má notícia é que o ser humano caiu em Adão, o ser humano está caminhando para a morte, para o abismo, e a boa notícia é que Jesus pode tirar o ser humano do abismo, que Jesus é a boa notícia que traz salvação para o ser humano, que perdoa os pecados. Então isso o obreiro tem que ter na ponta da língua, porque eu já fui em lugares que pessoas foram ungidas obreiras, mas não sabem nem o que significa evangelho, quem é Jesus, por que está ali. Porque, por exemplo, o que acontece hoje é uma imitação em qualquer segmento, seja evangélico, seja qualquer, lá no meio dos cowboys, dos góticos, qualquer lugar. Às vezes eu admiro uma pessoa e começo a imitar ela, mas eu nem sei por que ela está fazendo aquilo. Por exemplo, no meio pentecostal, quando alguém é novo na fé, vê alguém pregando com fervor, com autoridade, fala: opa, eu quero pregar assim.
mas não sabe o que tem por trás, por que a pessoa prega assim, o processo que ela passou, o jeito que ela crê em Jesus, a vida de oração que carrega. E às vezes a gente vai imitando, todo mundo levanta a mão para dar glória, eu vou levantar também, né? Glória a Deus, não ficar para trás. Mas não entende o porquê que levanta as mãos, né? Porque tem um mistério aí, né? A Bíblia fala sobre levantar as mãos, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas tudo, às vezes a gente só repete o que o outro está falando, mas não entende o porquê. Todo mundo dá dízimo? Eu vou dar também, mas não entende o porquê que tem que dar o dízimo. Então o obreiro ele tem que saber o porquê, né? Ter na ponta da língua a questão do evangelho, de pregar as boas novas. E não só com palavras, mas com a vida, né? Que lá em 1 Pedro 3 vai dizer que as mulheres santas ganham as outras somente pelo seu comportamento, sem palavra alguma. E isso serve para todos os cristãos. Às vezes sem palavra alguma você vai ganhar pessoas. Né? Você vê que quando você está na sua empresa, você está lá trabalhando, você não precisa falar nada, você só vive a sua vida honesta na sua empresa, alguém vai olhar para você de longe e falar, meu Deus, essa pessoa é diferente. Eu não sei o que essa pessoa tem, mas ela tem alguma coisa diferente. E alguns ainda vêm e perguntam, você é evangélico? Né? Você é evangélica? Por quê? Porque tem alguma coisa que o crente carrega que as pessoas não entendem, que é o Espírito Santo. Mas elas vêem um brilho, vêem alguma coisa que chama a atenção delas, porque o evangelho que você carrega na sua vida, a Bíblia que você carrega na sua vida diária, isso atrai a atenção das pessoas, né? Sem a gente querer, a gente é luz. A luz, ela não precisa ficar dizendo, oi, eu sou luz, não, ela só brilha, né? A gente não precisa ficar olhando assim para a luz, nossa, a luz está acesa, né? A gente sabe que está trazendo claridade. Então, você é claridade na sua empresa, sem que as pessoas percebam e sem que elas entendam, porque a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então o homem natural ele não entende o porquê que você é tão diferente, mas você sabe por que é diferente. Porque você carrega algo, obreiro de Deus. Você carrega o Evangelho de forma pregada, falada e também com a sua vida. Tem até uma frase interessante que diz assim, pregue o Evangelho, se possível, se preciso use palavras. Ou seja, não é preciso usar palavras em muitos momentos, apenas a sua vida já prega. Amém? Então pregue o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano, e colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui fala de 5 sinais que acontecem na vida do discípulo, do obreiro de Deus, né? Que é você falar novas línguas, é você não ser morto por venenos mortíferos, né? Naquela época a gente vê um exemplo na vida de Paulo em Atos 28, que ele é picado por uma cobra, ele não morre, continua vivo. E a gente vê aqui sobre curar os enfermos, sobre expulsar os demônios, já falei. Então esses são os sinais que acompanham aqueles que crêem. Então o discípulo de Deus é o básico, a gente precisa ter isso, carregar isso dentro de nós. Que às vezes foi criado na nossa cabeça, tipo assim, não, eu não posso orar por essa pessoa que está endemoniada ou com uma enfermidade, eu tenho que levar para o pastor, eu tenho que levar para um obreiro que é mais espiritual que eu. Então a gente se pergunta, mas quem que ministrou isso na sua cabeça? Com certeza não foi o Espírito Santo, porque todo ministro, todo obreiro de Deus, todo discípulo é um ministro. Então onde você estiver você pode orar pela pessoa, porque é pela fé, né? Não que tem casos específicos, sim, você tem que trazer para o seu pastor, para o seu líder, mas tem situação que é para agora, é para já, entendeu? É na hora. A Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, né? Então o Espírito está pronto, a hora que você tiver aquela fé, você vai estar pronto para orar pela pessoa, para expulsar o demônio da pessoa. Você pode falar em língua dentro do ônibus, onde você estiver, porque esses são os sinais que acompanham o crente. E tem uma coisa sobre línguas estranhas que Paulo vai dizer assim, que a profecia é um sinal para o crente, mas as línguas são um sinal para o descrente. E às vezes a gente quer falar em língua só na igreja, né? Mas às vezes você falar em língua no meio da rua com as pessoas, aquilo ali é um sinal para ela. Se ela nunca ouviu o evangelho, naquele grande dia do juízo, Deus vai mostrar aquela cena que você falou em línguas e ela não entendeu. Porque Paulo vai dizer, em outra língua falarei a esse povo, mas mesmo assim não ouvirão. Porque as línguas são um testemunho que testifica que Jesus é o Senhor e Salvador. Então a língua é um sinal para o descrente. Não tenha vergonha de falar em língua no meio da rua, no mercado, na loja, onde você estiver. Porque você já é chamado de doido mesmo. Então seja chamado de doido falando em língua estranha, amém? Então só para os irmãos entenderem aqui, né?
que todo discípulo de Jesus é um ministro, todo discípulo de Jesus é um missionário, amém? Todos concordam? Tem alguém que não concorda com isso? Você concorda que todo ministro de Jesus é um missionário, é um emissário de Jesus, e onde você estiver você é luz, você é sal? Todo mundo concorda? Amém. Glória a Deus, amém. Então vamos agora em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 46 ao 49. Do 46 ao 49. Lê para nós, Marcos. Ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu os envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Você percebe que cada um dos... Mateus falou de um jeito, né? Vai, batiza em nome do Pai e ensina. Marcos já fala sobre os sinais que acompanharão os que creem para pregar o evangelho a toda criatura. E Lucas, ele já fala diferente. Ele fala assim, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O que chama a atenção é que os outros não falam sobre arrependimento e remissão de pecado, mas Lucas ele dá uma ênfase nisso. Se você ler Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, você vai ver Lucas ele tem uma linguagem muito diferente dos outras pessoas, do jeito que elas escrevem. Porque ele foca muito em arrependimento, vida de oração, nessas coisas que Lucas foca. Então o que chama a atenção é que ele fala aqui, que no nome de Jesus nós temos que pregar o arrependimento, a remissão dos pecados, porque Jesus começou seu ministério dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista também pregava arrependimento, e na cruz um ladrão se arrepende e vai para o céu, né? Vai para o paraíso. Por quê? Porque a remissão de pecados, a pregação do arrependimento é extremamente necessária, porque a evidência que alguém foi salvo, um obreiro foi salvo, é quando ele se arrepende das suas obras. Talvez ele não entenda essa palavra, essa expressão, mas dentro dele, quando ele vem para Jesus, ele começa a chorar, e ele não sabe o que está acontecendo, mas é algo, Deus limpando o coração dele, vindo um arrependimento dentro dele. E um obreiro que não se arrependeu dos seus pecados, ele vai ter muita dificuldade para exercer o cargo de Cristo. Por quê? Porque a velha natureza toda hora vai vir confrontando, pode ser que ela prevaleça, né? Um obreiro que não se arrependeu dos seus pecados, que não creu em Jesus de todo o coração, né? Ele tem essa dificuldade de pregar o arrependimento às outras pessoas. Porque como eu vou pregar arrependimento às outras pessoas se eu ainda não me arrependi dos meus pecados? Então o obreiro ele tem esse coração quebrantado, essa sensibilidade de se arrepender dos seus pecados, né? Paulo vai dizer: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo, né? Ou com o mundo. Por quê? Porque a gente precisa olhar para nós. Quando eu olho para mim e me visto de arrependimento, então consigo pregar arrependimento às outras pessoas, como João Batista. Ele se vestia de arrependimento, ele se vestia da mensagem, então ele pregava, e a mensagem tinha ênfase, e as pessoas vinham e confessavam os seus pecados de forma pública. Até lá em Atos 19 também, as pessoas vinham trazer os seus livros de magia em praça pública, jogavam na fogueira, e ali os livros queimavam, né, que era avaliado ali num preço de 50 mil reais no dia de hoje, e as pessoas confessavam as suas obras. Gente, eu sou um pecador, um mentiroso, mas estou me arrependendo dos meus pecados. Os macumbeiros, os bruxos vinham e se arrependiam, e se lançavam no chão e ficavam em agonia, e se arrependiam dos seus pecados e recomeçavam a vida, porque viam o perdão, a justificação de Deus sobre a vida deles. E às vezes a gente perdeu esse senso de se arrepender, né? Às vezes talvez a gente criou aquele senso de um super cristão, né? De ser um super herói, um super obreiro. E a gente perdeu o senso de expor nossas fraquezas, de chegar na outra pessoa e falar assim: ó, eu estou passando por isso, né? Eu preciso de ajuda nessa área, você pode me ajudar? Por quê? Porque agora é meio que a gente fica meio como os fariseus. Os fariseus não expunham as suas fraquezas, só a parte boa. Mas o evangelho era sobre pessoas que tinham fraqueza. Jesus ele fala: minha alma está angustiada até a morte, né? A alma dele estava em fraqueza, e ele expôs para os seus discípulos a sua fraqueza.
Paulo fala assim: eu estive convosco em fraqueza, né? Ele fala das suas fraquezas, que o poder de Cristo se aperfeiçoava nas suas fraquezas. Então o Evangelho não é para que a gente esconda as fraquezas, mas para que a gente exponha, né? Porque na verdade a gente é fraco, a gente está em fraqueza, mas o Senhor é forte na nossa vida. E então a gente, como obreiro, precisa pregar o arrependimento e a remissão dos pecados às outras pessoas, começando por Jerusalém. Fala do lugar onde a gente está, né? Pregar arrependimento em Jerusalém. E diz aqui: eis que envio a promessa de meu Pai, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, eu me converti hoje, eu já posso sair pregando? Pode ser que sim, né? As pessoas ali em Atos, elas se convertiam e saíam já pregando, porque elas recebiam o Espírito Santo na hora. Recebia a palavra, já cria em Jesus, era batizado nas águas, já recebia o Espírito Santo e saía pregando. Só que essas pessoas saíam pregando, só que tinha um processo que elas passavam até que elas amadureciam. Paulo ficou 2 anos aprendendo, ele já pregava quando ele se converteu, caiu do cavalo, mas ele ficou 2 anos aprendendo para depois ele sair com Barnabé pregando, né? Por quê? Porque tem uma preparação, todo obreiro de Deus tem uma preparação, até Jesus teve uma preparação até que ele começasse o seu ministério. Então é permanecer em Jerusalém. Aonde é Jerusalém dos dias de hoje? É aqui onde a gente está. Você está aqui em Jerusalém, está aqui na igreja, está sendo discipulado, está escutando os louvores, as pregações, e você está em Jerusalém até que Deus desça com poder sobre o obreiro e ele comece a anunciar o Evangelho, né? No caso, nós aqui já somos ungidos, mas vamos supor que tinha alguém aqui em preparação para ser ungido. Essa pessoa está em Jerusalém até que ela receba essa unção, essa imposição de mãos das mãos dos obreiros e também esse alvará do alto para poder pregar o Evangelho, para poder fazer as coisas para o Senhor com mais autoridade, né? Com mais autenticidade, amém? Então todo obreiro, irmão, a grande comissão serve para quê? Para a gente entender que todo obreiro precisa ter uma missão, senão o obreiro morre. O obreiro que perde o senso de qual é a sua missão, ele morre. Ele vira um sal insípido, né? O sal, qual que é a função do sal? Dar sabor. A missão do sal é temperar. A função da luz é trazer claridade. A função do marinheiro é estar no navio. A função do soldado é estar numa guerra. E o obreiro de Deus, ele tem uma missão. E quando a missão morre no coração dele, quando ele perde o senso do porquê que ele vem na igreja, por que que eu vivo, por que que eu leio a Bíblia, por que que eu oro, né? Por que que eu tenho essa vida diferente? Quando ele perde esse senso dentro dele, ele começa a vir no culto só por vir, como uma agenda religiosa. Eu vou na igreja porque eu tenho que ir, né? Fazer o quê? Tem que ir, né? Tem que ler a Bíblia, tem que orar, né? Porque tem que orar, tem que pregar porque tem que pregar. Então morre dentro dele o porquê que ele faz essas coisas, e ele se torna o quê? Um sal insípido que só serve para ser pisado pelos homens. E esse senso de missão, por que nós estamos aqui, nunca pode morrer no nosso coração, né? Pergunte dentro de você, qual que é a sua missão? O que você está fazendo para o Senhor? A grande comissão, ela é viva no seu coração ou parece que ela se perdeu com o tempo? Como diz lá em Efésios Apocalipse 2,4, né? Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, lembra de onde caíste e arrependa-te. O que é se lembrar de onde caiu? Se a pessoa caiu é porque ela estava de pé. Deixa eu dar um exemplo. Aqui foi quando você aceitou Jesus, foi quando Jesus te colocou de pé, você recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi ensinado, aqui Jesus te colocou de pé. Aí você vai caminhando na sua caminhada cristã e aqui você cai, tem uma queda, porque no meio cristão você começa a descobrir que nem todo mundo é crente. Você começa a descobrir que tem mentira, tem fofoca, você encontra coisas piores que nem no mundo você via, e você começa a falar, meu Deus, isso aqui é a igreja de Jesus, e você começa a se magoar, começa a ficar decepcionado, ou começa a ferir pessoas, começa a brotar raiz de amargura, e ali você caiu. Aí em vez de você se levantar, o que acontece com o ser humano? Ele vai vivendo a vida se arrastando, né? Vai empurrando a vida com a barriga. Aí chega uma hora que ele se esqueceu de onde ele caiu. Mas tem uma hora que ele faz como filho pródigo, está dentro da igreja, mas ele cai em si e fala assim, meu Deus, eu perdi o primeiro amor, meu Deus, eu preciso me lembrar de onde eu caí, porque parece que a gente é tão fervoroso no começo, tão sensível, mas parece que alguma coisa na caminhada acontece que a gente perde isso, e a gente precisa voltar na onde? Lembra de onde caíste e arrependa-te. O que é voltar num lugar que é onde você perdeu algumas coisas?
É você trazer a situação do passado para agora e falar assim: Deus, eu não vou carregar mais essa mágoa. Deus, a partir de hoje eu renuncio a essa mágoa, eu vou ligar para essa pessoa, vou pedir perdão. Deus, a partir de hoje eu vou voltar a jejuar, consagrar, né? A partir de hoje eu vou vencer essa inconstância. Então isso é se lembrar de onde caiu e se arrepender. Daí Cristo te levanta de novo como obreiro aprovado, e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, nós como obreiros temos que se lembrar qual é a nossa missão. Talvez se em algum momento você caiu e você perdeu o senso de missão, do que você está fazendo aqui na terra, qual que é o propósito, ainda há tempo de você lembrar de onde caiu, se arrepender e falar: Jesus, me põe de pé de novo. Né? Eu achei bonita a atitude do Ari, né? Quando a irmã Sandra agora está lá internada, né? Ele falou assim, ele confessou, né? Os irmãos até escutou, ele falou aqui no microfone que ele estava fraco, que ele já não era mais o mesmo Ari de antes. Então o que ele fez ali? Essa situação da irmã Sandra fez com que ele se lembrasse de onde ele caiu e se arrepender e voltar, né? Aí o Ari voltou a orar, voltou a fazer mais para o Senhor, porque quando eu estava namorando com a Vitória, estava noivo dela, nós estávamos na Luz e Vida, nós ia sempre, né, direto, quase toda noite nós ia para um monte, e oração, mas com o tempo, às vezes a gente vai perdendo isso, né, a vida do Ari estava boa, tal, trabalhando, tudo caminhando, e às vezes a gente vai perdendo isso, esse senso de buscar Deus. Então qual que foi a atitude certa ali do Ari, a atitude bonita que ele fez? Ele se lembrou de onde caiu e falou: eu preciso voltar. Eu preciso reatar aquela aliança de buscar, de orar. Então às vezes a gente precisa acontecer situações na nossa vida para a gente falar: Jesus, eu quero voltar àquele senso de missão, minha vida não pode perder o sentido, né? Nós como filhos de Deus, nós temos um sentido, o propósito nosso é chegar no céu, mas para chegar no céu tem uma missão aqui embaixo, que é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus, é revelar o Pai para as pessoas. Então esse senso de missão nunca pode se perder, por isso nós temos que olhar para a grande comissão, amém? Outra coisa que eu queria falar com os irmãos, que Jesus ele tinha uma vida de oração, e nós como obreiros também. Por quê? Porque Jesus estava nos dando modelo, como a gente leu, né? Que basta o servo ser como seu Senhor, o discípulo como seu mestre. Então, se Jesus orava, nós também oramos, né? Então, eu vou ler aqui com os irmãos, Lucas capítulo 6, já está em Lucas, né? Só voltar. Lucas capítulo 6. O verso 12 e o verso 13. Lucas 6, 12 e 13. Pedi para a irmã Sandra ler para nós. E aconteceu que naqueles dias subiram ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Então, como obreiro, a nossa vida toda é olhar para Jesus, né? Para as ações de Jesus, as palavras de Jesus. E aqui a gente vê que Jesus ele se retirava para o monte para orar, e nós pentecostal já levamos para o literal, vamos para o monte, vamos orar, né? Porque é bom demais, né, irmãos? Tem mistério de monte que é só para quem crê mesmo, né? Eu falo isso por quê? Porque quando eu tinha 2 meses de crente, comecei a ir para o monte lá em Umarama, né? Então eu cresci nesse ambiente de monte, então não dá mais para viver sem. Eu creio que a maioria dos irmãos também. Quando você tem esse hábito de monte, você não consegue mais viver sem. A maioria dos dons espirituais eu recebi no monte. Mistérios, línguas estranhas, dons de curar, de profetizar, foi tudo em monte. Esses mistérios de marchar no poder, de dançar no espírito, a maioria dessas coisas eu vi em monte. Então você acostuma, né? E você entende por que Jesus orava no monte. Alguém vai dizer: mas é porque não tinha templo como hoje, né? Não, mas você tem que orar no quarto. Não, beleza, tem que orar no quarto em casa. Mas se você crer nesses mistérios de monte, vá para o monte, que é só lá que você vai entender, né? Só quem vive monte entende essas coisas. E Jesus ele se retirou para orar e passou a noite orando. Ele virou a madrugada orando, né? Então às vezes o que nos falta é isso, esse senso de passar tempo com o Senhor, né? A gente vê no passado, as pessoas da geração passada, eles oravam muito, né?
Quando você dobra o joelho para orar com eles, dá até vergonha. Por quê? Porque eles oram demais, oram horas e horas e horas, e eles ficam ali em oração. E com quem que eles aprenderam isso? Com Jesus. Então, às vezes, nós como obreiros precisamos tomar aquele choque de realidade e falar: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu preciso orar mais, eu preciso me consagrar mais. Sempre tem aquela necessidade, né? Aquele desejo no nosso coração de fazer mais para Deus. Então, Jesus daqui está nos ensinando. Ele passou a noite toda orando. E quando amanheceu, ele chamou assim os seus 12 discípulos e nomeou eles como apóstolos. Perceba, Jesus não nomeou eles como apóstolos sem primeiro orar. Então, sempre que a gente for tomar qualquer decisão, primeiro é a oração, né? Depois a gente faz aquilo que o Senhor nos chama. E assim como acontece no dia de hoje, até para ungir obreiro, é sempre pela oração, né? Quem Deus revela para os pastores, para os obreiros, é através de oração. Outro versículo, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Que vai falar sobre a oração de Jesus no Getsêmani. Mas eu queria ler só o verso. Vamos ler o verso 41. Mateus 26, 41 diz assim: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pela segunda vez, Jesus orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou e disse para os discípulos: Vocês estão dormindo e descansando. É chegada a hora que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. O que está acontecendo aqui? É um momento de oração decisiva. Jesus está prestes a ir para a cruz, e antes dele ir para a cruz, ele vai para a oração. E quando Jesus está em oração, começa uma opressão no mundo espiritual. Por quê? O cálice da ira de Deus ia ser derramado sobre o Filho. Jesus, daqui a algumas horas, alguns minutos, ia carregar o pecado de toda a humanidade nos seus ombros. E o que Jesus fez? Ele foi para a oração. E ele começa a orar e ele fala assim: gente, vigie para que vocês não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem momentos que a gente ora, que dá uma sonolência, a gente começa a lembrar de coisas, aquilo ali são tentações que vêm para nos tirar da oração. Já percebeu que toda vez que você vai orar, não toda vez, mas quase toda vez, você lembra de alguma coisa? Nossa, esqueci de tirar o lixo. Nossa, esqueci de fazer aquela coisa, aquela situação. Nossa, começa a vir pensamentos na sua cabeça aleatória, que lá é uma guerra que está acontecendo para você não conseguir se conectar na oração, né? Ou aparece uma visita, ou chega uma mensagem no celular, né? No momento da oração é sempre bom você deixar o celular longe ou no silencioso, não sei, quem tem o costume de ouvir um louvor na hora de orar. Por quê? Porque vem coisas para tentar te distrair. Por isso que Jesus fala aqui: vigie para que não caia em tentação. Porque tem momentos que a gente dorme em oração. Dormir em oração não é dormir literalmente, mas é dormir no sentido de perder a conexão, de você se desligar. Né? Às vezes você está ali orando: meu Pai, Senhor, meu Deus, e às vezes seu pensamento foi longe, depois volta. Né? Quem já aconteceu comigo muitas vezes isso. Então, é nesse sentido que Jesus fala da gente vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como a carne é fraca, ela sempre vai pensar em coisas da carne, né? Em coisas, situações, preocupações, situações aleatórias que às vezes não tem nada a ver com o que você está orando e vem naquele momento que você está ali. E Jesus fala assim, deixa eu ver o verso aqui. Eu não lembro se é nesse aqui. Tá, aqui, no verso 40. E voltando, Jesus disse aos discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: e nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Jesus faz essa pergunta. Por que Jesus se dirige a Pedro e não aos outros apóstolos? Porque Pedro era o que ia ser o líder da igreja depois que Jesus partisse. Então Jesus ele cobra primeiramente Pedro: Pedro, você não pôde vigiar comigo uma hora. E às vezes Deus vai cobrar mais do pastor Jean, né? Porque ele é o líder aqui dessa comunidade. Às vezes Deus vai cobrar mais dos homens, porque eles são os líderes da sua casa, né? Você que é funcionário e tem um cargo alto na sua empresa, vai vir uma cobrança maior sobre você. Por quê?
Porque você tem um encargo, uma responsabilidade que outras pessoas não têm. Porque diz o que a palavra? Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado, mais lhe será pedido. E isso é todas as áreas da nossa vida. Você como pai, você vai ser julgado por ser um bom pai ou um péssimo pai, por ser um bom marido ou um péssimo marido. Você que é mãe será julgado por ter feito o seu papel como a Bíblia diz ou não, e por aí vai. Então fala aqui, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Então a gente imagina, né? Jesus orava, hein? Né? Se os discípulos não conseguiram orar uma hora, era porque Jesus continuou orando muito tempo ali. Porque depois que ele fala isso, ele ora mais 3 vezes, né? Ele se retira para orar mais 2 vezes, na verdade. Ele já estava uma vez orando, depois se retira mais 2. Porque Jesus era um homem de oração. E nós, como obreiros de Deus, nós precisamos pegar os exemplos de Jesus e vigiar em oração. E ficar ali, permanecer no lugar secreto e orar sem cessar, né? Saiu da oração, continua em espírito de oração, vai para o trabalho, continua conversando com o Espírito Santo. Lá em casa eu sempre falo para a Vitória, né? Para ela desenvolver uma conversa com o Espírito Santo. Por exemplo, ela perdeu alguma coisa, eu falo, pergunta para o Espírito Santo onde está. Daí ela vai, pergunta, né, em pensamento, e logo vem na cabeça dela onde que está aquilo que ela perdeu. E assim você vai desenvolvendo um relacionamento com o Espírito Santo. Às vezes quando eu venho para a igreja, tem 2 opções, ou eu venho por cá, ou eu vou por lá. Daí eu vou até no portão e falo, Espírito Santo, por onde o Senhor quer que eu vá? Aí o Espírito Santo fala, nenhum, pega a bicicleta. Aí eu pego a bicicleta e vou, aí ele fala, vai por aqui. Daí toda vez que eu venho de bicicleta para o culto, eu encontro uma pessoa diferente, que só se eu fosse de bicicleta, eu ia encontrar aquela pessoa. Então tem dias que o Espírito Santo vai te dar direções diferentes. E por que essas coisas? Para o Espírito Santo te dar direção do dia a dia. Esses dias, né, eu fui no mercado, o Ari falou para me comprar pão, nós está lá com ele, né, tal, por causa da irmã Santa estar internada, nós está lá. Aí eu fui no mercado, eu comprei uma mortandela, estava barata, né, ela grande assim, e pensa na mortandela ruim, né, só frita e bem frita dá para comer, porque é ruim. Mas o Espírito Santo falou, não compra essa porque tá ruim. E eu, Deus, eu vou levar. Então vai, teimoso. Levei, não deu outro, irmão, pensa na mortandela ruim. Se eu tivesse escutado a voz do Espírito Santo, por quê? Porque ele fala com a gente o tempo todo. Então Deus, ele quer te dar esse coração sensível. E é como? Através da oração que ele te dá esse coração sensível. E ele fala com a gente de uma maneira muito simples, né? Então os irmãos devem ter muita história, experiência assim com o Espírito Santo, porque é muito bom você desenvolver esse diálogo, estar em oração sem cessar, né? Que é essa conversa com Deus o tempo todo. Sem falar que isso vai te guardar de pensamentos pecaminosos, de impureza, de tantas coisas que vai te livrar disso, de você manter sua comunhão com o Espírito Santo. Amém? Já é 9h58, né? Aqui, agora eu quero ler um texto que fala... Jesus, quando ele ora em João 17, ele fala assim que eu oro para que os discípulos sejam um, como eu e o Senhor é um, né? Então Jesus fala dessa necessidade dos discípulos ser um, ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, a mesma intenção, o mesmo propósito. E aqui na Refúgio é a mesma coisa, todos nós. Por que está tendo esse discipulado aqui na manhã para os obreiros? Por que o pastor está chamando os obreiros para ir para o monte? Por que o pastor está chamando a gente para orar, para jejuar? Para quê? Para a gente se tornar um só, ter um só sentimento, um só coração, mesma intenção, mesmo propósito. O Evangelho não é sobre o que o missionário Léo está fazendo aqui, falando, é sobre Jesus. Se eu estou falando aqui, é a obra de Jesus. Quando o pastor Jean está ministrando a ceia, pastoreando, é a obra de Jesus. Quando o Douglas está tocando bateria, não é a performance do Douglas, é a obra de Jesus. Quando o evangelista ali vai dar uma palavra, é a obra de Jesus. Quando o Marcos está ali tocando baixo ali, é a obra de Jesus. Então, quando a gente tem essa mentalidade que aqui... não é para a gente mostrar que a gente é bom, mas mostrar Jesus, que é tudo por causa de Jesus e é para Jesus. Então as coisas começam a acontecer. Então a intenção aqui é para a gente ser unidade, né? E isso vai tirar aquele sentimento de ciúme, de inveja, ou sei lá o que brota no coração do ser humano, de a gente entender que não é a gente, é o Espírito Santo, é a gente fazer para Jesus, amém? E eu quero ler uma palavra aqui que está em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, aí nós já vamos encerrar. Efésios capítulo... Efésios capítulo 3, verso 17 ao 19. Eu vou ler para os irmãos, que diz assim...
Efésios 3, verso 17 ao 19. Diz assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. Aqui é como se Paulo estivesse orando, né? É um tipo de escrita, mas em oração para a igreja de Éfeso. Que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Então aqui Paulo ele faz um apelo. Ele queria que Cristo habitasse no coração daquelas pessoas, e assim é o obreiro de Deus. Cristo precisa habitar no nosso coração, ser gerado no nosso coração, para que a gente esteja enraizado, alicerçado no amor de Deus. Aonde que a gente está enraizado? O obreiro, ele não está enraizado primeiramente na missão que ele tem, mas no amor de Deus. Onde que o obreiro está alicerçado primeiramente? Não é no ministério que Deus te deu, não é na igreja onde você congrega, é no amor de Deus. Porque se tudo isso aqui é um meio, não é um fim, né? Esse templo é um meio para trazer as pessoas para Jesus, para que elas conheçam a Jesus. Mas se um dia não existir mais nada disso aqui, vamos supor que o Brasil começa a se tornar perseguido, e eles começam a destruir a igreja, queimar a igreja evangélica, e aí? Se você tivesse só enraizado numa religião, enraizado no método evangélico que a gente tem hoje, você ia desviar, ia se perder. Mas se você está enraizado no amor, você vai continuar se reunindo com os irmãos nas casas, nas praças, no meio do mato, onde você puder. Por quê? Porque a igreja precisa estar enraizada no amor de Jesus. Quando você está enraizado no amor, pode tirar tudo. Como tem uma canção dos Mártires que diz assim: tirem os meus olhos, eu ainda posso vê-lo. Tire a minha língua, eu canto por dentro. Tire as minhas mãos, eu ainda posso senti-lo, pois nada pode me separar desse amor. Aí na canção continua dizendo: tirem a minha casa, não tem problema, eu vivo nele, né? Eu não lembro o resto, mas é uma canção que fala assim, que não tem como, nada para a pessoa que ama Jesus. Pode cortar tudo, pode tirar tudo que eu tenho, né? Mas nada vai tirar o que está aqui dentro ministrado, porque a alma está enraizada em Jesus. Pode matar o meu corpo, mas não podem matar a minha alma. Então é essa realidade que o crente, o filho de Deus, o obreiro de Deus tem, está enraizado em amor. E isto para com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, a altura, o comprimento, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Então esse amor ele tem uma largura, uma profundidade, ele tem um comprimento e uma altura, que é a plenitude de Cristo vivendo dentro de nós. Talvez você fale assim: irmão, eu preciso amar mais. Não, você não precisa amar mais, você só precisa praticar esse amor que já está aí dentro, né? Tem uma frase que diz assim: não falta amor, falta amar, né? Então você já tem o amor de Deus aí dentro, o que falta é você colocar em prática. Porque o amor ele é tanto um sentimento como uma escolha, uma decisão que você toma. Por exemplo, depois de 20, 30 anos de casado, o amor, só o sentimento não corresponde à pessoa. Você vai ter que tomar decisões, atitudes diárias para manter aquele amor aceso, não é verdade? Quem tem mais tempo de casado. Por quê? Porque o amor é decisão. E Deus ele amou tanto a gente que ele não ficou só no sentimento: eu amo o ser humano, mas está se destruindo. Não, ele tomou uma decisão. Ele enviou o seu único filho para mostrar que o amor também tem atitudes, tem ações. Então Deus quer que a gente ande nessa plenitude desse amor, sentindo amor, mas também praticando esse amor. Amém? Agora Efésios capítulo 4, o verso 3 e o 6 diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Unidade, olha, falando sobre unidade. Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, a qual vocês têm sido chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então aqui Paulo ele fala, né, que quando você está em unidade, todo mundo tem o mesmo pensamento, todo mundo aqui não precisa nem falar, todos nós servimos o mesmo Deus, nós acreditamos num só batismo, num só Senhor, numa só esperança. A nossa única esperança é Jesus, é a salvação em Deus.
né, uma só fé, a gente tem a mesma fé viva. Todo filho de Deus, ele ama Jesus, ama pessoas e ama a vinda do Senhor Jesus. É as três coisas principais que o discípulo de Jesus ama. Ele ama Jesus desesperadamente. Ele ama as pessoas, mas Jesus está acima das pessoas. O que acontece hoje? Por que tem um evangelho hoje assim, por um lado, assim, não é em todas as igrejas, mas em algum lugar é muito light o evangelho? Não, mas não podemos ferir as pessoas, temos que respeitar a opinião das pessoas. Não, primeiro você tem que respeitar a opinião de Jesus, primeiro você tem que ver o que Jesus está pensando e falando, e depois você vai ter graça para confrontar o pecado daquela pessoa, direcionar ela em amor, né? Confrontar não é a mesma coisa que afrontar a pessoa, confrontar é uma coisa em amor. Então, porque às vezes a pessoa vem para a igreja, como eu já ouvi na verdade, eu não vi, mas já ouvi pessoas que foram pregar em igreja e tinha transexuais lá louvando no coral. Por quê? Porque o pecado daquela pessoa nunca foi confrontado, nunca foi falado para ela que aquilo era errado. Então, às vezes a gente, em nome de um amor, entre aspas, a gente começa a abraçar as pessoas e começa a rejeitar o que Jesus disse na palavra. Então primeiro, nosso amor é desesperadamente por Jesus e pela sua causa, pelos seus mandamentos, pela sua obra. Depois nós amamos as pessoas e também amamos a volta do Senhor Jesus, amém? Agora o verso 11 e o 13 de Efésios 4 diz assim, versículo 11: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para os pastores e mestres, com vista, qual que é o propósito aqui, com vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que Deus estabeleceu esses dons ministeriais, apóstolos, evangelistas, profetas, mestres, pastores, para o aperfeiçoamento dos santos? Hoje eu estou aqui fazendo o papel do quê? De mestre, ensinando, que é o ministério o quinto ministério, o nível mais baixo, porque Deus deseja que todos nós sejamos mestres, né? Em Hebreus vai dizer, vocês deveriam ser mestres pelo tempo. Por quê? É o básico, né? Nós ser mestre, estudar a palavra. Ser mestre é estudar a palavra, não é ser teólogo, não é se escolarizar, é você conhecer a Deus. Com vista do aperfeiçoamento dos santos para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida, estatura e plenitude de Cristo. Amém? Então esse é o propósito. Por que o pastor Jean está pastoreando, cuidando das ovelhas? Para o aperfeiçoamento dos santos. Porque tem os evangelistas, por que tem os diáconos? Para o aperfeiçoamento dos santos, de toda a igreja, de toda a comunidade. Por que existem os missionários, mestres? Por que existem os profetas, que vêm sempre daquelas palavras proféticas? Para o aperfeiçoamento da igreja. Então, o obreiro de Deus, a sua missão é buscar esse aperfeiçoamento, esse senso de missão, de você se doar para as outras pessoas. O evangelho só tem sentido porque existem pessoas, para servir as outras pessoas. Essa estrutura serve às pessoas. Tudo aqui é para buscar o aperfeiçoamento de todos nós, amém? Esse ensino que está sendo falado nessa manhã é para buscar o aperfeiçoamento, para que a gente se torne perfeito e chegue ao varão perfeito, que é Jesus Cristo, amém? Todos os irmãos entenderam? E hoje eu queria falar só isso, mas tem mais coisa aqui, eu vou depois colocar lá no grupo, tem várias referências. Coloquei as referências das orações de Jesus, que Jesus era um homem de oração. Ele orou no batismo, orou no Getsemane, orou na cruz. Quando ele ressuscita, ele ora pelo seu discípulo, abençoando. E hoje ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus gosta de orar, que até hoje ele continua orando por nós, Então essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Vocês venham receber de bom grado da parte do Senhor.